Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Vamos meditar a palavra de Deus, que se encontra no livro de Apocalipse, no seu capítulo 3, e versículo 7, que fala, o título da mensagem fala, Sexta Carta à Igreja em Filadélfia. Apocalipse 3, versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve, isto diz o que é santo e o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, porque tendo pouca força, guardasse as minhas palavras e não negasse o meu nome. Eis que eu farei ao da sinagoga de Satanás, aos que diz judeus e não são, mas mente, eis que eu farei que venha e adore prostrado aos teus pés, e saberei que eu amo e que eu te amo. O versículo 10 diz assim: como guardasse a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dela nunca sairá. E escreve sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome, que tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa passagem aqui, se você ler aqui o primeiro livro de Apocalipse, no versículo 3, ele diz assim, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra dessa profecia, né? E guarda as coisas que nela está escrito. Você é bem-aventurado, você é bem-sucedido quando você dá ouvido, quando você ouve a palavra de Deus, né? Porque aqui no versículo 13, ele completa dizendo, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja é você. O Espírito está dizendo com você. Deus está falando para você. Dá ouvido à palavra dele. Porque Filadélfia é a igreja fiel. Porque a característica dessa igreja mostra a sua grandeza diante do Senhor. Não há nenhuma censura a ela, mas apenas elogio. Ela era elogiada, porque era uma igreja Filadélfia, uma igreja fiel. Apesar de estar próximo àquele que estava morto,
né? Como os cristãos de Cedra, ela se conservou pura, praticamente. A igreja era pura e viva diante de Deus. Agora, irmão, isso serve de exemplo para os que estão caídos na fé por causa do mau testemunho, né? Do outros ou da outras igrejas de Filadélfia estava cercada de falsos cristãos. E mesmo tentando ou tendo pouca força, não negou o Senhor Jesus. E a sua palavra, o Senhor Jesus se identificou para esta igreja. Guardasse a minha palavra. Isso quer dizer que no momento mais difícil, na situação mais, né, perigosa, adversas qualidades, a igreja obedeceu à palavra de Deus. Não importa se a força da pessoa é pequena ou grande. O que vai influenciar é a sua conquista. Se você observar aqui nessa mensagem, ele diz aqui: e ao anjo da igreja, que é o próprio Deus, que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo e o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, o que abre. Repetindo aqui no versículo 8, é interessante, por isso que eu estou repetindo. Interessante você ler e entender. O versículo 8 diz: conheço as tuas obras. O Senhor Jesus, ele te conhece. Não adianta você se esconder, não adianta você disfarçar, né? Que diz aqui, ó, conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar, né? Porque tem pouca força. Aí aqui no versículo 9 diz: guardasse a minha palavra e não negasse o meu nome. Quantos e quantos aí nega o nome do Senhor Jesus? É? Ou crama o nome do Senhor Jesus em vão? Né? Porque quando você está adiante de Deus, quando você faz uma aliança com Deus, você está tendo um compromisso. E aonde você estiver, esse compromisso tem que estar de pé. Você não pode negar, né, a palavra de Deus. Eis que, né, que eu farei, versículo 9, ao da sinagoga de Satanás, aos que se diz judeus e não são, mas mente, eis que eu farei que venha e adore prostrado aos teus pés, e saberei que eu amo. O versículo 10, você entende aqui que ele fala: como guardasse a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre, né, o mundo. Você guardar a palavra de Deus,
Deus também vai te guardar. Repetindo aqui, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. Então, se você guardar essa palavra, se você compartilhar essa palavra, o Senhor Jesus também vai te guardar. Porque não adianta você ler, como diz aqui Apocalipse 1, e você não seguir. Aqui diz, Apocalipse 1, 3, Apocalipse 1, versículo 3, ele diz: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra dessa profecia e guarda as coisas, né, que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Ainda há tempo de você meditar nesta palavra, ainda há tempo de você guardar, porque versículo 10 aqui, em Apocalipse 3, e versículo 7 ao 10, mas lendo aqui o 10, ele diz: Como guardaste a palavra? Como, se você guardar a palavra, né? O Senhor Jesus diz também eu guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. A hora da tentação significa o período da grande tribulação que virá sobre toda a terra. A hora que vier a tentação sobre a terra, o Senhor Jesus afirma na palavra que ele te guardará. E só assim você estará guardado. Guarda o que tenho. O Senhor Jesus exalta a igreja de Filadélfia a conservar sempre o mesmo padrão espiritual de fé. Porque só assim ela poderá manter a coroa da vida. Hoje você vê que 50% das igrejas não guarda mais essa fé, né? Conservar mais. Mudou os costumes. Estão praticamente cada dia mudando. Você vê que tem até pessoas, pastores, né? Fazendo carnaval. Uma festa carnal. Tem até igreja indo para carnaval, irmão. Né? Isso é antibíblico. Né? Então não tá mais aquele costume de antigamente. Mudou, praticamente. Mas o importante, como a Bíblia diz aqui, ó, como guardar-te a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. Ou seja, você não pode mudar de lado. Você não pode mudar, colocar costume, doutrina diferente na igreja, irmão. A única doutrina que prevalece é a palavra de Deus. Porque ele afirma dizendo que ele é o de ontem, hoje e eternamente. Ele afirma dizendo que ele é o de ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. O que muda, aqui ó, Apocalipse 1, vamos ler? Para nós aprender mais de Deus. Apocalipse 1, versículo 8, diz assim: Eu sou, ele afirma dizendo, presta atenção na palavra, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim.
Diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então ele afirma dizendo que ele é o primeiro, o último e o derradeiro. Não há outro. E por que que há muito tempo de conhecedor da palavra de Deus eu vou mudar agora? Eu vou trazer costume para dentro da minha igreja, eu vou mudar, né? Não precisa nem você fazer parte, porque a Bíblia já afirma, o Senhor Jesus não muda, ele é o mesmo de ontem, de hoje, eternamente. Ele afirma dizendo que passará os céus e a terra. Passará os céus e a terra, mas a palavra dele não há de passar, ou seja, não há de mudar, não vai mudar. Se ele é Deus, ele continua sendo Deus. Não tem como ele mudar. Então afirma dizendo, se você guardar a palavra, né, ele também guardará, né, na hora da tentação que há de vir sobre a terra. Porque os cristãos que tiver o caráter justo e fiel, de acordo com o caráter da igreja de Laodiceia, será arrebatado antes dessa tentação. Aquele que tiver firme, aquele que tiver dentro desta palavra, ele não vai passar por essa tribulação. Ele vai ser arrebatado antes que isso aconteça. Assim a Bíblia afirma. Não estou inventando nada. Quem está dizendo aqui é a Bíblia. Porque aqui vencer, né? Aqui no versículo, eis que farei ao da sinagoga de Satanás, aos que se diz judeus e não são, e mente. Eis que eu farei que venha, né? E adore prostrado aos teus pés, e saberei que eu amo. Aqui vencer, em todo os desfechos da carta do Apocalipse, o Senhor Jesus deixa muito claro que o vencedor é aquele que se mantém salvo até a sua vinda. Porque isto é aquele que vive neste mundo, mas não tem parte ou nem faz parte algum. O Senhor promete fazer do vencedor uma coluna do templo de Deus e de onde jamais sairá. Esta é uma promessa de vida eterna que ninguém pode tirar. Então, seja fiel, seja sincero com Deus. Não tente mudar, não tente seguir o mau exemplo. Você tem que ser o de ontem, o de hoje e eternamente. A única certeza é que você tem que estar firme na palavra de Deus e seguindo os mandamentos. Deus te abençoe. Vamos aqui fazer um minuto de oração. Prepara contigo aí, né? A fé, né? Coloque tuas mãos sobre a sua enfermidade. Não importa que enfermidade é. Se tiver algum parente que está enfermo, você vai pedir a Deus por ele ou por ela. Você vai pensar nele e vai pedir a Deus para que Deus venha curar. Não importa onde ele estiver neste momento, mas Deus vai até ele e vai curar e vai repreender essa enfermidade.
Vamos falar com Deus. Coloque agora as suas mãos sobre a enfermidade. E se você não tiver enfermidade nenhuma, tiver normal, você vai colocar as tuas mãos em posição da tua casa, para que Deus venha guardar, para que Deus venha proteger, para que Deus venha arrancar todo empecilho que tiver ao redor. Deus venha jogar por terra. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado e até aqui. E que o Senhor venha cada dia mais nos livrar do embaraço, que o Senhor venha nos livrar das tentações, das enfermidades, dos acidentes e os livramentos que o Senhor nos deu e continua dando, repreendendo, jogando por terra todas as enfermidades e que venha cair por terra agora, em nome de Jesus Cristo. E aonde colocar as minhas mãos, que essa enfermidade seja retirada, imediata, e que o Senhor venha salvar e curar esta pessoa que ainda se encontra enferma. Entrego nas tuas mãos, porque acreditamos que o Senhor é Deus de ontem, hoje e eternamente. Que a tua palavra diz que o Senhor é o de ontem, hoje e eternamente. E tudo que pedir com fé e se crer, receberá. Estamos aqui para clamar, para pedir que o Senhor venha nos livrar, que o Senhor venha nos dar a sabedoria, que o Senhor venha nos dar a vitória e repreender todas as enfermidades. É o que nós te pedimos, já te agradecendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todos que crê, digam amém e graças a Deus. Receba esta cura, receba esse alívio, receba essa proteção divina. E que o Senhor te guarde, te proteja. E aonde você colocar as tuas mãos, será abençoado. Em nome de Jesus Cristo. Compartilhe essa oração, compartilhe essa mensagem para mais pessoas que estão precisando de ouvir esta palavra da parte de Deus. Você fazendo assim, o Senhor Jesus lá do céu está te contemplando. Porque a palavra dele diz o quê? Nós devemos levar, ir por todo mundo pregar o evangelho. Nós temos que fazer isso. Se você não puder ir pessoalmente, mas você compartilhando é como se tivesse ido e levado a palavra dele. Deus te abençoe, te guarde e te proteja em nome de Jesus Cristo.